eu tenho dificuldade de entender alguns colegas, né, que mesmo quando o Congresso, uma boa parte do Congresso, vai lá e dá todos os sinais de que é chantagista, demagogo, de que não se preocupa com as contas públicas e com o país, que está mais de olho e interessado nas eleições municipais esse ano do que em qualquer austeridade ou qualquer preocupação legítima com o povo, mesmo na hora que o Congresso vai lá e puxa da cartola a pauta bomba, a culpa, de alguma forma, é sempre do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes e tudo mais. Então, veja, quem é que está do lado certo nisso? Quem é que está do lado do povo, da população brasileira em grande parte? É o presidente que vetou e agora o governo, na figura do ministro Paulo Guedes, que tenta até mesmo ir para a justiça, talvez, para reverter isso. Porque a abocanhada da pauta bomba do Congresso, né, de um primeiro movimento nessa pauta bomba, já é quase ali 20% da economia da reforma previdenciária. Né? Então é disso que a gente está falando aqui, por pura demagogia. Né? É um discurso sensacionalista dos pobres e dos carentes, né? Que a esquerda embarca, mas que o bom senso deveria evitar. Então, é difícil isso, porque eu vi muitos colegas jornalistas e tudo falando hoje, não, a retaliação do Congresso ao governo chantagista. Por que a gente não pode inverter para variar um pouquinho só a narrativa e, na minha opinião, se aproximar muito mais da verdade? Por que a gente não pode inverter e falar que o Congresso chantagista que pressiona o tempo todo com a faca no pescoço, até porque acabou o mensalão do PT, e o governo resolveu retaliar, por exemplo, apoiando manifestação contra essa turma chantagista? Por que a gente não pode inverter um pouquinho? Por que a chantagem é sempre do governo federal? Por que o conflito, o embate vem sempre do presidente Bolsonaro? Eu até acho que ele tem como estratégia, né, esticar a corda o tempo todo. Mas calma lá, olha o Congresso que a gente está lidando. É uma turma que, para punir o governo federal, vai lá e usa a população como refém, né? Isso parece terrorista do Hamas, que pega a própria população e bota na frente como escudo humano. Né? Isso vai me desculpar, e aí depois a turma vai lá ficar sempre apontando o dedo para os soldados israelenses. Me parece um pouco injusto. Então, eu acho que está na hora, talvez, de, primeiro, entender por que tem tanta gente querendo ir para as ruas e não são um bando de reacionários, gado, fascistas, né? E, segundo, entender que o Congresso tem uma turma grande, que ainda é muito afeita à velha política e não está sabendo lidar com a nova realidade e fica querendo fazer chantagem, mesmo que, para tanto, tenha que usar o povo, né, para pagar o pato. Ou seja, vamos, pelo menos nesse caso específico, já que a gente está falando disso, né, reconhecer quem está do lado certo, é o governo.